Existe um escritor de terror maravilhoso, genial, excepcional, que foi abraçado pela cultura pop, e hoje nós temos filmes, séries de televisão, quadrinhos e várias outras mídias que bebem na fonte desse cara, que é ninguém menos que Howard Phillips Lovecraft, um dos meus escritores favoritos. Eu tenho uma longa associação de fã com a figura do Lovecraft, e eu resolvi fazer esse vlog para passar um pouquinho sobre a vida dele, tentar falar para vocês por que ele é um cara tão especial e um pouco da história dele de publicação aqui no Brasil. Eu conheci o Lovecraft, na verdade, com os filmes, né? Mas eu não sabia que eu estava conhecendo o Lovecraft. Lá atrás, nos anos 80, quando eu assisti Reanimator, Do Além e outros filmes baseados na obra dele, eu adorava aqueles filmes, mas eu não fazia a menor ideia de que eles eram baseados em histórias do Lovecraft, e eu fazia menos ideia ainda que esse cara era um cara tão influente que existe o termo Lovecraftiano, ou seja, pessoas que seguem a linha de trabalho dele. É o caso do Stuart Gordon, que é diretor desses dois filmes e de outros, como Castelo Maldito, diretor que eu gosto muito. Meu primeiro contato com ele mesmo aconteceu em uns livrinhos de banca que foram lançados no final dos anos 90, início dos anos 2000, pela editora Campanário. Até onde eu sei, a Campanário lançou 9 títulos, e eles foram lançando algumas das histórias mais conhecidas do Lovecraft. Eu li esses dois naquela época e adorei. Não me recordo exatamente por que motivo eu não fiz a coleção completa, mas esse foi o meu contato com Lovecraft e continuou sendo único durante anos. Tempos depois, eu assisti outros filmes, comecei a ficar mais velho, comecei a levar mais em consideração quem era esse cara, começaram a sair vários quadrinhos, ou também tinham menção em quadrinhos a respeito das obras dele, e eu fui pesquisando, com a ascensão da internet a informação também ficou um pouco mais fácil, e com o tempo eu passei a dimensionar a importância que o Lovecraft tinha. Fora isso, eu também sou um grande fã de Robert Irving Howard, sempre fui, fiquei sabendo que os dois eram amigos, que os dois tinham uma extensa correspondência trocada, descobri que os dois publicavam na mesma revista, que era o Weird Tales, e por intermédio do Howard eu comecei a ficar cada vez mais curioso a respeito do Lovecraft. Mas foi muitos anos depois que eu consegui ler mais coisas do Lovecraft. Foi quando a editora Edra começou a publicar. E a Edra fez um trabalho muito bacana, pessoal. Eu acho que deve ser ainda fácil de encontrar esses volumes. Eles publicaram inicialmente como livrinhos de bolso, tudo com tradução e organização do Guilherme da Silva Braga, que para mim fez um trabalho ótimo. Ele tem introdução dele nos livros, a tradução é muito boa, ele é um entendido na obra do Lovecraft. No final de cada livrinho também, ele coloca sempre um material extra, que às vezes são cartas do Lovecraft, às vezes são ensaios, enfim, é sempre um material que está relacionado com o livro em si. Então, por exemplo, tem o chamado de Cthulhu e outros contos. Cthulhu é uma coisa interessante. Todo mundo diz que é impronunciável o Cthulhu, mas tem um texto Lovecraft que ele ensina a pronunciar. E ele fala que a ideia era ser impronunciável mesmo, porque é uma língua que não é para a garganta humana reproduzir, mas que ele é um som praticamente cuspido, praticamente vomitado, é um Cthulhu, algo assim. Então tem o chamado de Cthulhu, saúde. Tem o chamado de Cthulhu e outros contos, A Sombra de Innsmouth, A Cor que Caiu do Espaço, uma das melhores histórias de ficção científica e terror já escritas, influenciou pra caramba O Enigma de Outro Mundo, outras coisas assim. Um Sussurro nas Trevas, outro primor. E aí, por algum motivo que eu não sei muito bem qual, a Edra começou a publicar volumes maiores. Então temos A Sombra Vinda do Tempo, A Busca Onírica por Kadath, O Horror de Dunwich, outra obra-prima, e um dos mais famosos, Nas Montanhas da Loucura, que o pessoal vai lembrar aí que durante anos o Guillermo del Toro namorou essa história querendo transformar em filme, não conseguiu, supostamente ela é infilmável.
Aí disseram que vai virar uma série de TV, não sei como anda isso, mas é simplesmente incrível nas Montanhas da Loucura. Com essa publicação da Edra aqui, com essa série de publicações, posteriormente a Edra lançou uma edição zona com a obra completa, e eu nunca pus as mãos nessa daí, que todo mundo diz que é maravilhosa, mas esses aqui são bem bacana. E mais recentemente, a Dark Side, pelo selo Medo Clássico, que eles recuperaram Edgar Allan Poe e outros, lançou o primeiro volume do Lovecraft. Essa edição tem a tradução do Ramon Mapa, com vários extras também, uma introdução legal dele, ilustrações do Walter Pax, brasileiro, faz uns desenhos cabulosos aqui, vocês estão vendo algumas imagens. Eu acho que ele capta muito bem a essência dos mitos do Lovecraft. Tem também alguns textos, algum material extra diferentão na linha da Dark Side, mesmo com coisas à mão feitas pelo Lovecraft. Tem um material escrito pelo Robert Bloch aqui e ilustrações adicionais do Bloch. Já explico qual é a relação dele com o Lovecraft. Aqui saiu em 2 edições diferentes, eu acabei ficando com essa daqui, que tem essa parte aqui em verde bonitão. Adoro essa capa também, capa dura, com o padrão Dark Side. Eu acredito que seja mais fácil encontrar esta versão do que todas as outras atualmente, e deve estar para sair o segundo volume, não sei como é que está o andamento disso, mas vale muito a pena correr atrás disso. O que nos leva ao escritor em si. Por que que o Lovecraft se tornou esse mito? É até interessante falar de mitos de Cthulhu e o Lovecraft ter se tornado um mito. Dos antigos, ele está no mesmo, para mim pelo menos, ele está no mesmo patamar de importância que o próprio Edgar Allan Poe. Porque o Lovecraft deu um caráter para o horror até então inédito. Vamos compreender um pouquinho isso. Para entender o Lovecraft enquanto escritor, a gente precisa saber um pouquinho sobre a vida dele. O Lovecraft vinha de uma família tradicional, extremamente tradicional. Dizem que a árvore genealógica dele pode ser traçada até 400, 500 anos atrás. Era uma família rica que morava na cidade de Providence. O pai do Lovecraft morreu, ele contraiu neossífilis e ele foi internado numa instituição quando o Lovecraft ainda era criança. Isso teve um peso grande no garoto, e isso teve impacto sobre a mãe, na forma como ela criava o filho, e sobre o próprio Lovecraft. Naquela época, gente, tudo era muito diferente do que é hoje. O Lovecraft, ele era uma criança doente, com uma saúde frágil, ele tinha crises nervosas, ele não ia com muita frequência à escola. A obrigatoriedade que nós temos do ensino hoje não existia naquela época, então parte da educação dele foi feita em casa. Após a morte do pai, eles foram morar junto com o avô, e o avô tinha uma biblioteca colossal, então durante anos o Lovecraft ficou lendo aqueles livros onde ele descobriu a literatura de terror, né? A mãe dele, talvez por ter perdido o marido muito cedo, talvez por qualquer outro motivo, talvez fosse a personalidade dela mesmo, ela se tornou uma mãe hiper ultra protetora, num nível que beirava a insanidade. Em cartas posteriores, em registros posteriores, o próprio Lovecraft disse que a criação da mãe teve um efeito devastador sobre a psique dele. Ele, inclusive, confidenciou isso para a única esposa que ele teve, já vamos falar um pouquinho sobre ela. A perda precoce do pai, a reclusão, a criação hiperprotetora da mãe e o contato com vários textos da literatura neogótica de terror dentro da biblioteca do avô, acabou gerando um ambiente propício para a imaginação do Lovecraft. A mãe dele acabou morrendo de sífilis, e a perda da mãe também causou traumas na psique do Lovecraft. O Lovecraft, por ele vir dessa família aristocrática, por ele ter dinheiro quando o pai dele era vivo, e a mãe dele conseguiu gerenciar razoavelmente as finanças enquanto ela era viva também, ele tinha um pensamento muito soberbo, né? Ele nunca pensou em trabalhar, ele nunca pensou em ter um trabalho formal. No princípio ele escrevia bastante enquanto hobby. Naquela mente aristocrática dele, ele achava que empregos formais estavam aquém dele. Ele era assim mesmo, tá, pessoal? Depois que a mãe morreu, ele teve que encarar uma falência. Isso foi muito difícil para ele. Ele gerenciou
Os recursos dele, que já eram escassos enquanto a mãe estava viva, se tornaram mais escassos ainda após a morte dela. Ele passou a gerenciar esses recursos junto com um pequeno dinheirinho que ele ganhava vendendo histórias como ghostwriter. Ele escreveu muitas e muitas coisas como ghostwriter. Foi uma época de experimentalismo para ele. A primeira grande influência dele foi o Edgar Allan Poe, e ele produziu muitos textos dentro da roupagem de contos criada pelo Poe. Em documentos posteriores, em cartas trocadas com outros autores, ele disse que esses textos preliminares, a maior parte ele destruiu, porque era uma cópia mal feita do trabalho que o Poe desenvolveu. Ele não conseguia se encontrar dentro da estrutura do Poe, mas aquilo serviu para ele se desenvolver enquanto escritor. O Lovecraft sofre críticas, principalmente do pessoal acadêmico, em relação à sua escrita. Duas das principais críticas dizem a respeito do uso excessivo de adjetivos. Nas traduções, não se transparece tanto isso quanto na própria língua inglesa. O Lovecraft, às vezes, ele escolhia uma palavra e ele martelava aquela palavra muito, e muito, e muito, e muito. Um autor que fazia isso também é o Howard, né? Ele faz com bastante frequência, mas tinha uma motivação para o uso excessivo de adjetivos. Uma das coisas bacanas do texto do Lovecraftiano é que ele lida com criaturas que, teoricamente, não têm definição, não têm descrição. Para olhos humanos, o olho humano ele interpreta um inominável, ele interpreta um antigo, ele interpreta um deus exterior da maneira como ele consegue, mas na verdade não existe uma descrição para algo que está além das palavras. Então o Lovecraft enfileirava às vezes 6, 7, 10 adjetivos numa mesma frase, e esses adjetivos não queriam dizer coisa alguma. Basicamente é o indescritível, é o inominável, é o aberrante. Nessa introdução da Darkside até fala-se um pouquinho sobre isso, a introdução é bem bacana. Essa é uma crítica que é feita sobre o texto do Lovecraft sem entender direito os propósitos do texto. O Lovecraft ele não era um mega mago das palavras, como é, por exemplo, uma Mary Shelley, autora do Frankenstein. Mas ele era muito habilidoso, sim. E ele consegue, no texto dele, criar uma estranheza que, olha, é para poucos. É uma experiência e tanto ler um texto do Lovecraft no original e mesmo no português. Outra crítica que o Lovecraft sofre é o fato dele ter encontrado uma fórmula de escrever os textos dele, de escrever os contos dele e de levar aquela fórmula até o final. A fórmula existe, mas até aí o próprio Edgar Allan Poe desenvolveu uma fórmula também e fez isso com os contos dele. Ele praticamente inventou o conto de terror, o conto de suspense, e é imitado até hoje e fez isso. O Lovecraft também fez isso. Em algum desses livros da Edda tem até um texto do próprio Lovecraft em que ele fala sobre a estrutura perfeita do conto para ele, a estrutura do conto que ele chegou, ele explica como desenvolver o conto. Então, tudo é estruturado, não tem erro em relação a isso. E não tem problema algum também. Dentro do que ele se propõe para fazer, ele é um mestre. Então não deve ser criticado por conta disso. Ou ao menos essa é a minha opinião. Grandes escritores da atualidade e do passado, como Neil Gaiman, sei lá, o próprio Guillermo del Toro, ele é um filho do Lovecraft, ele fala sobre o Lovecraft e diz que, cara, eu aprendi demais estudando os trabalhos do Lovecraft. O grande cineasta John Carpenter era também uma cria do Lovecraft. Ele fala assumidamente que ele era Lovecraftiano, grande entendido na obra do autor. Enfim, tem vários caras que seguem o Lovecraft, que admiram Lovecraft, e a cultura pop não seria o que é hoje sem esse escritor. O terror, então, nem se fala, né? Stephen King, o maior escritor contemporâneo de terror, é um devoto do Lovecraft. Precisa dizer mais? Bom, falando um pouquinho mais sobre a história desse escritor, entre 1908 e 1917, o Lovecraft ele foi um cara recluso. Ele pouco saía. Lá na cidadezinha de Providence, onde ele morava, que acabou se tornando até uma cidade mítica por causa dele, né? Cada vez que ele andava pela rua, ele era tido pelas pessoas do bairro, pelos jovens da idade dele, era tido como uma pessoa estranha, esquisita, que não se relacionava. Tinha um pouco da timidez dele
tinha um pouco da dificuldade dele de se relacionar mesmo com as outras pessoas. Isso acabava gerando um bullying também por parte dos outros. A própria mãe dele fazia um bullying voluntário contra ele, falando a respeito do rosto dele, que era todo cheio de espinhas, do queixo dele, que era desproporcional. Enfim, tem essa relação meio maluca, meio simbiótica que ele tinha com a mãe, que reverberou lá na frente para ele se tornar o escritor que ele se tornou. Como eu já expliquei, tem essa questão da aristocracia na mente dele. Isso também contribuiu com a ideia xenofóbica que ele tinha. Ele acreditava na pureza da raça dele. Ele viu os Estados Unidos naquela época, estamos falando aí dos anos 10, dos anos 20, principalmente após o término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos sofreu uma invasão, uma verdadeira invasão de povos asiáticos, dos mexicanos, várias pessoas vindo de fora, e o Lovecraft, que tinha uma ideia de superioridade da raça branca, ele viu o meio dele ser invadido, e aquilo provocou muita revolta nele, que se reflete em vários textos, mas que curiosamente ao longo da vida dele vai sendo amainada. Ela atinge o auge quando ele vai morar em Nova York, e ele vai morar em Nova York porque ele conhece a esposa dele, a única esposa dele, que é a Sônia. Por incrível que pareça, era uma judia. Então ele era preconceituoso, ele era xenofóbico, e acaba se casando com uma judia. Talvez tenha sido o primeiro passo para ele começar a modificar a mente dele. Anos depois ele se muda para Nova York e tem todo um desenvolvimento lá, a gente já vai falar sobre isso também, mas não dá certo a vida dele em Nova York. Em 1924, mais ou menos, parece que a paranoia xenofóbica dele alcança o auge dela, e isso se reflete inclusive na própria saúde dele. E posteriormente ele acaba retornando a Providence, o que ocasiona o fim do relacionamento dele, o fim do matrimônio dele. O Lovecraft, ele acaba desenvolvendo um estilo para escrever na primeira pessoa. Isso é muito interessante, porque sendo as histórias narradas na primeira pessoa, muitas vezes é alguém que está escrevendo um texto, tipo o cara está fazendo o registro deles, fazendo registro no diário dele, o diário de bordo, ou no diário convencional, ou em uma epístola. Você não sabe o que é uma epístola? A epístola é como uma carabina, só que menorzinha. Ou no que quer que seja. Embora esteja sendo escrita lá, o Lovecraft ele consegue colocar finais apoteóticos nas histórias, que é tipo, o cara tá escrevendo e falando assim: posso escutar a coisa chegando, escuto passos no corredor, estou vendo-a na janela. Obviamente que se isso estivesse acontecendo, ninguém estaria escrevendo isso, né? Ninguém estaria registrando essas experiências em primeira pessoa numa coisa que ele está vendo e que está perseguindo ele, né? Isso é uma coisa óbvia. Há quem critique essa faceta da obra do Lovecraft, mas ao mesmo tempo ele gera uma experiência maravilhosa para o leitor que nenhum outro escritor na história conseguiu fazer. Muitos tentaram imitar, mas ninguém consegue fazer o que o Lovecraft faz. Essa experiência em primeira pessoa que você sabe que ela está imprecisa, você sabe que ela está colocada de forma errada, que aquele registro não deveria estar lá. Não obstante, esse registro mexe com você enquanto leitor, porque ele vai te envolvendo na história, vai te agoniando. Escutei passos no corredor, a coisa está vindo, pá! De repente a história acaba e você fica com aquele senso de taquicardia. Você fala: caramba, como esse cara fez isso com essa história? Você precisa se habituar à linguagem Lovecraftiana. E no momento que você faz isso, talvez leve 2 ou 3 contos, talvez um pouco mais, mas no momento que você faz isso, você se permite mergulhar no universo criado por ele. E universo, eu me refiro ao universo de linguagem também, não só o universo dos mitos dele. Quando você se permite isso, é uma experiência única. Bom, o primeiro texto do Lovecraft publicado, que ele conseguiu publicar, foi no jornal The Vagrant, tá aqui no Lovecraft da Dark Side, e foi justamente Dagon, ou Dagon, como a gente fala aqui no Brasil, que é uma história
maravilhosa e aterrorizante. Dagon foi publicado em 1919 nesse jornal. Posteriormente, viria a ser publicado também na Weird Tales. Quase tudo que o Lovecraft publicou antes da criação da Weird Tales, que foi, se eu não me engano, em 1923, quase tudo foi republicado posteriormente, nos anos 20, 30, 40, até postumamente, tá? A Weird Tales publicou muita coisa em vida. Lovecraft, obviamente, se tornou a maior casa editorial dele e também publicou coisas depois, tá? Então, o Dagon saiu posteriormente na Weird Tales. Já lá, vários elementos dos mitos Lovecraftianos estão presentes. O Lovecraft, ele tem um mérito que eu acho que não se dimensiona muito bem o que ele fez. Até a chegada dele, nos anos 20, que foi o grosso da publicação dele, nós tínhamos uma predominância do horror gótico. Pense em termos de Frankenstein, que eu já citei, Drácula, o Médico e o Monstro. Pensa nas histórias de fantasma, nas histórias do Lord Byron. Pensa nesse tipo de horror gótico, nobre, tradicional. Isso era a cara do terror. Pensa que o Lovecraft pegou tudo isso, absorveu algumas coisas, mas ele jogou tudo pela janela e fez assim: olha, eu vou agora inventar uma nova forma de terror. E esquece resquícios bíblicos e existencialistas e espirituais. Esquece céu e inferno, esquece fantasmas, demônios, esquece criaturas mitológicas como vampiros, como múmias, esquece esse tipo de coisa. Ele cria esses seres arrepiantes, horripilantes, de outras dimensões, de outras realidades. Ele cria seres que são capazes de destruir nosso universo, nosso planeta com um bocejo. Criaturas tão poderosas que elas singram o cosmo sem necessidade de uma nave. Elas são capazes de singrar o cosmo na velocidade da luz. Ele cria seres mais antigos que o próprio tempo, que o nosso tempo. Quando o nosso tempo era jovem, certos seres já existiam. Essa mitologia dele, o chamado horror cósmico que ele desenvolve, é uma coisa que talvez hoje até seja um pouco de clichê, mas é um clichê que surge a partir dele. E isso é brilhante. A segunda grande influência do Lovecraft, e ele fala isso em cartas também, foi o Lord Dunsay. E a partir do Lord Dunsay, ele tem a ideia para criar uma mitologia. Ele lê os escritos do Dunsay e fala: caramba, esse cara tinha criado toda uma mitologia, por que eu não faço algo similar? Então, depois do Poe, que tinha despertado o ímpeto inicial nele, o Lord Dunsay é a segunda grande influência do Lovecraft para a criação dos mitos. Em 1922, o Lovecraft publica o Reanimator, Herbert West Reanimator, que se tornou uma das obras mais conhecidas dele, até por causa do filme do Stuart Gordon, e uma obra que o próprio Lovecraft não gostava. O Reanimator foi escrito a partir de 1922 numa publicação humorística. Olha que coisa interessante. A mãe do Lovecraft tinha morrido um ano antes, em 21, e as finanças dele, como eu já contei, estavam um pouco apertadas. E ele lança o Reanimator nessa revista chamada Homebrew, que tinha uma pegada um pouco mais humorística. Por ter sido publicado em partes, o Reanimator, cada capítulo dele, quando você lê na sequência, por exemplo, você pega o livro da Dark Side para ler, você vê na sequência que cada capítulo tem uma retomada do que aconteceu no anterior. É uma história que destoa um pouquinho das demais, porque o Lovecraft foi obrigado a dar esse caráter para ela, mas possivelmente um dos primeiros grandes trabalhos com zumbis já feitos. Eu acho o Reanimator maravilhoso, é muito, muito, muito legal. Adoro o filme do Stuart Gordon e algumas das sequências também são ótimas. Vale a pena você ler e você assistir pelo menos o filme inicial. Reanimator acabou se tornando um clássico, até porque zumbis hoje, até hoje, estão na onda, né? O pessoal ama zumbis e a abordagem do Lovecraft ela é anterior ao zumbi do Walking Dead, que a gente
que foi eternizado pelo Jorge Romero. Então é legal ver a abordagem que ele dá. Em 1923, como eu já disse, nasce a Weird Tales. E ele vê que é uma revista com mais qualidade do que as outras publicações pulps contemporânea. E ele entra em contato com a Weird Tales, submete algum material dele e logo de cara vende 5 contos. E a partir de então, ele publica na Weird Tales até o final da vida dele. Acaba se tornando a grande casa dele, assim como era a casa de outros escritores fantásticos do período, como o Robert Bloch, Fritz Leiber, o Robert Evan Howard, que é o criador do Conan. O Lovecraft, diferente de outros autores pulps, ele nunca conseguiu fazer a transição para a grande literatura. Por exemplo, Agatha Christie começou publicando em pulp. O Jack London, de Caninos Brancos, chamado Selvagem, começou publicando em pulp. E depois foi publicado como no formato de livro mesmo, e tornando-se autores mais respeitados. Mas o Lovecraft acabou não conseguindo. Os ganhos dele, até o resto da vida, ganhos mesmo financeiros, bastavam para ele viver, mas ele nunca conseguiu ganhar muito dinheiro como escritor. Dizem que quando ele começou a fazer sucesso, embora ele fosse muito cultuado por escritores e tivesse a sua parcela de fãs, ele em vida nunca conseguiu ser um estouro como foi o Robert Howard. Olha que interessante, o Howard era um cara Lovecraftiano, ele seguia o Lovecraft, tanto que as histórias dele são ambientadas, e o próprio Howard falava isso, a Era Boreana do Conan é ambientada dentro do mundo Lovecraft, tanto que nomes dos deuses de Lovecraft são citados nas histórias do Howard. Nas histórias de terror do Howard, você tem a presença dos mitos criados pelo Lovecraft. Mas o Howard ganhou muito dinheiro como escritor. Dizem que ele era o mais bem pago da época do métier da Weird Tales. E o Lovecraft nunca conseguiu gozar do mesmo sucesso comercial. Biógrafos dele afirmam que se ele tivesse vivido mais, porque ele acabou morrendo cedo de maneira precoce, se ele tivesse vivido mais, talvez os maiores escritos dele tivessem ainda por vir e o sucesso de público talvez tivesse sido 2 vezes maior. Isso fica tudo no âmbito do quem sabe, né? Nós jamais teremos a resposta. Se existirem realidades alternativas, quem sabe numa outra realidade existe um Lovecraft que fez mais sucesso ainda em vida. Na nossa realidade, o Lovecraft só se tornou esse monstro sagrado com o advento da cultura pop. O que não muda ele ter deixado uma obra excepcional. Quando ele se casou com a Sônia, que eu também já citei, a Sônia o convenceu de que ele deveria estar mais próximo das grandes editoras. Foi por isso que ele foi para Nova York. E a vida dele em Nova York não foi nada fácil. Um cara xenofóbico como ele teve vários problemas de estar numa grande metrópole. Ele era um cara esquisito, recluso, preconceituoso e que não conseguia lidar com as facetas multiculturais da metrópole. Isso afetou a escrita dele, o preconceito dele de várias maneiras começou a se refletir no texto dele. E afetou o relacionamento dele porque acabou terminando o casamento. Em algum momento ele se tornou intratável, começou a passar mal de estar onde ele estava, de viver daquela maneira, a própria saúde dele começou a ser afetada, até que ele pediu socorro para umas tias que ainda moravam em Providence e voltou para lá. Porém, o período que ele viveu em Nova York acabou sendo um dos mais prolíficos. Nessa época, ele criou nada mais nada menos que a Universidade Miskatonic, que tem uma importância fundamental em diversas das suas histórias, a cidade de Arkham, também importantíssima para vários contos, e o Necronomicon, que é o livro escrito pelo Árabe Louco, tem toda uma mitologia que gira em torno do livro. O próprio Lovecraft disse que a ideia para ter um livro maldito veio a partir das 1001 Noites, e a mitologia que ele criou foi tão maravilhosa que outros escritores contemporâneos a ele, que eram amigos dele, como August Derleth, próprio Howard, Fritz Leiber, Robert Bloch, começaram a pegar esse Necronomicon e utilizar nos seus textos. Isso contribuiu para ampliar a mitologia do Necronomicon. E o Lovecraft, claro, adorava isso. Esse grupo de escritores da Weird Tales, eles
moravam em locais diferentes, mas eles se correspondiam, eles tinham uma espécie de clubinho particular entre eles, e eles trocavam correspondência. Quando a gente fala de correspondência, gente, não era uma cartinha pequenininha não, eram cartas, 4, 5 ou 6 páginas de cartas, que eles escreviam, mandavam textos um para o outro para avaliar, falavam sobre a situação do país e blá blá blá. Eram cartas incríveis, tanto que nos Estados Unidos você encontra a correspondência completa entre Lovecraft e Howard, a correspondência completa entre Lovecraft e Robert Bloch. Você encontra isso daí tudo compilado, tão rica eram essas experiências trocadas entre eles. O Lovecraft, ele era o pináculo, seguido por todos os outros escritores contemporâneos. Quando Lovecraft não aguenta mais morar em Nova York, ele retorna para Providence, como eu já disse, em 1926, e ele está arrasado. Novamente, esse estado de espírito dele se reflete na escrita dele e, embora ele esteja emocionalmente muito abalado, ele cria em 1928 nada mais, nada menos que The Call of Cthulhu, o chamado de Cthulhu. É o terceiro grande momento da carreira dele, que ele cria o foco definitivo da mitologia dele. Grande parte das coisas que eu falei, galera, dessa fase da vida do Lovecraft, está aqui nesse livro da Dark Side. Então o Dagon tá aqui, Herbert West, Reanimator, tá aqui, o Cão de Caça, que é uma das histórias muito influenciadas por Edgar Allan Poe, tá aqui também, o chamado de Cthulhu tá aqui, Nas Montanhas da Loucura também tá aqui. Esses momentos brilhantes do Lovecraft, todos eles estão presentes nesse primeiro volume. Outros momentos brilhantes dele, como A Cor que Veio do Espaço ou Um Sussurro nas Trevas, provavelmente vai estar no volume 2. Não sei se a Dark Side vai fazer volumes 2 ou 3, ou vai fechar tudo no 2, mas o restante, com certeza, eles vão lançar nessa coleção Medo Clássico. Bom, esse vídeo se alongou pra caramba, acabei falando mais do que eu devia, mas é que eu tenho essa paixão enorme pelo Lovecraft. Depois que eu redescobri na minha vida, nunca mais parei de ler. Essa edição da Dark Side está bem caprichada e é uma oportunidade para ter tudo que o Lovecraft escreveu, não no primeiro volume, né, mas somando os volumes posteriores vão estar aqui e tá facinho de achar. E eu quis fazer esse vlog também, porque estamos no mês de outubro, aí o mês das bruxas, né? E a gente não tinha falado muito de terror ainda. E também porque eu estou pensando, a gente aqui no Pipoca estamos pensando em inaugurar um novo quadro, falando sobre a importância de escritores da cena pulp. Recentemente, nós fizemos um vlog sobre o Clark Ashton Smith, fizemos um vlog do 2001, muito bem aceito aí entre os inscritos, e o pessoal estava pedindo mais sobre escritores pulp, a gente fala tanto sobre isso aqui. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um vlog centrado no Lovecraft, na importância dele. Se vocês curtirem esse vlog, eu me proponho a fazer mais 2 vlogs. Um falando sobre quadrinhos que adaptam a obra do Lovecraft e filmes também, dá para fazer um especialzão recheando, falando do Lovecraft na cultura pop. E também, sabe o que seria legal fazer? Um vlog como esse, falando sobre a biografia do próprio Howard. Teci aí nesse vlog várias relações entre o Howard e o Lovecraft, e eles eram tão amigos que após o suicídio do Howard, o pai do Howard escreveu uma carta para o Lovecraft falando sobre os últimos momentos do filho dele, né? Contando o infortúnio, falando sobre os últimos momentos do filho dele. Tá aí a importância entre os dois. Dá para fazer uma ponte bem bacana, não só entre o Howard, o Lovecraft, como outros monstros sagrados dessa literatura pulp. Então fica aí o meu compromisso com vocês, o compromisso do Pipoca. De repente o Bruninho e o Daniel abraçam aí essa iniciativa e a gente pode trazer um Howard aí como um segundo vlog dessa nova leva. O que vocês acham? Põe aí nos comentários, diz aí se vocês curtiram, se vocês querem ver esse tipo de vlog, se vocês querem ver esse tipo de conteúdo aqui no Pipoca. Não se esquece de se inscrever no canal, me procura lá no Instagram também, @AlexandreCalari, e já que o tema é terror, aproveita para pegar o grande lançamento de terror do Pipoca Nanquim, que é Blood, uma história de sangue maravilhosa de vampiros do J.M. DeMatteis e do Kent Williams, um quadrinho, uma graphic novel transcendental com arte pintada que está arrepiando, só tem resenha positiva na internet.
estamos felizes da vida e queremos muito fechar a próxima obra do Demetes aqui, que é o Moonshadow, mas estamos dependendo do resultado do Blood. Se não pegou, aproveita para pegar agora, que estamos precisando da força de vocês. Um grande abraço, vou ficando por aqui, um beijo a todos.